Muito boa tarde. Eu, vereador Sebastião Silvestre, presidente da Comissão de Finanças, juntamente com o vereador Carlos Molina, vereador Marcelo Kraus, vereador Santi, também como secretário de Finanças do Poder Executivo, Peter. Estamos aqui nessa tarde para realizar, então, audiência pública que traz o cumprimento do inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e de outras providências. Considerando que o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar de número 101 de 2000, e dentro dessa audiência que nos traz então aqui a demonstração e avaliação pelo Poder Executivo dos cumprimentos das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Então, fica aqui no dia 11, terça-feira, o início, então, dessa audiência pública para, então, avaliação e demonstração das metas fiscais. Antes de passar a palavra para o nosso secretário Peter, gostaria de abrir aqui a palavra para o vereador Molina, depois para o vereador Marcelo e depois para o vereador Santi. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Peter Renó. Boa tarde aos que nos assistem pelos diversos meios. A audiência é importante para esse momento de prestação, de contas e tudo mais, né? E nós, então, damos as boas-vindas ao secretário e esperamos que o público nos acompanhe pelo YouTube, pelos meios que são disponibilizados pela Câmara, né? Para que tomem conhecimento dessa importante reunião. No mais, estamos aqui para ouvi-lo, secretário. Obrigado, senhor presidente. Realmente cumprimentar o secretário pela vinda aqui, seja bem-vindo, e os demais vereadores. Obrigado. Vereador Santi. Presidente, colegas vereadores, secretário, muito boa tarde. Satisfação enorme participar dessa reunião, secretário. E anos passados também. Prazer. E desejo as boas-vindas por aqui na nossa casa. Obrigado. Momento, então, passamos a palavra, então, para o secretário Peter Renó, nos dando, então, a demonstração das metas fiscais ao primeiro quadrimestre de 2017. Com a palavra, secretário. Vereador Sebastião Silvestre, ilustre presidente desta comissão, pessoa de quem cumprimento todos os telespectadores da TV Câmara, os que estão nos acompanhando ao vivo aí pela internet, os que vão ter acesso a essa demonstração pelo YouTube a posteriori. Vereador Carlos Molina, vereador Marcelo Kraus e vereador Santi, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu tenho como meta entrar para o Guinness Book of Records como o secretário de Finanças que mais veio nessa casa, pelos mais diversos motivos. Eu tenho o prazer e a honra de ser sempre chamado aqui até para esclarecer coisas que não eram da minha área. Então, isso demonstra que essa casa confia razoavelmente naquilo que eu sempre tenho a explicar, e eu procuro fazê-lo dentro da maior lealdade, com informações fidedignas, honestas, separando a posição pessoal do Peter Renó, que é muito firme nas suas posições pessoais, do secretário de Finanças, e com uma preocupação muito grande de fazer jus à confiança que o prefeito deposita em mim
eu já estou indo para o 5º ano de governo, e é uma missão que me honra muito estar à frente da Secretaria de Finanças, para, nesse momento, nesses anos de crise todo, ficar capitaneando, junto com o prefeito, essa nau, para que ela consiga passar por esses mares bravios da crise que estamos enfrentando. Vereadores, eu vou começar a minha explanação pelo fim. Eu vou começar dizendo que as nossas metas fiscais foram cumpridas. Eu até tenho uma tese que não é compartilhada por muitos. Eu tenho uma leitura diferente da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já tive até a oportunidade de discutir isso com alguns advogados. Eu entendo que seria desnecessário o poder público avaliar as suas contas naquele quadrimestre onde ele cumpre as suas metas, porque as metas são fixadas com base em orçamentos participativos e tal. Então, quando o poder público não cumpre a meta, ele tem que voltar ao povo, e essa casa é o local adequado para isso, para dizer por que não cumpriu e o que pretende fazer para cumprir. Mas, uma vez que ele cumpriu, está dentro do que preconiza a lei, não precisaria fazer isso. Evidentemente que existe a necessidade de transparência, né? Mas a leitura do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, ela nos permite inferir esse meu entendimento com duas possibilidades. Ou eu estou certo, ou o legislador botou o artigo no lugar errado. Não tem outra possibilidade. Pode até dizer, não, você tem que vir ainda quando as contas batem, porque o artigo está no lugar errado. Essa exigência está no lugar errado. Mas, na posição como ele está na lei, qualquer técnica básica de redação legislativa vai ver que aquilo ali deveria somente acontecer quando a administração pública não atinge as suas metas. Aí alguém pergunta, mas só você no Brasil que acha isso? Provavelmente só eu no Brasil que acho isso. Mas não quer dizer que eu esteja errado. A beleza, o vereador Marcelo Krause, eu sei, é advogado, a beleza do direito está exatamente em você descobrir nas entrelinhas das leis a intenção do legislador quando fez aquilo. E, na minha opinião, a intenção do legislador era corrigir os rumos da administração pública quando esta estivesse administrando equivocadamente ou com problemas na sua gestão. A transparência é devida, o povo tem direito à transparência, mas não dentro desse artigo que a gente se utiliza para fazer isso. Pessoalmente, eu só convido os senhores que ainda não conhecem essa tese, eu ainda não tive o prazer de discutir isso com vocês, acho que com o vereador Santi uma vez, que façam uma releitura, e vejam se eu estou falando um absurdo tão fora do universo jurídico, vocês vão ver que não, que o que está ali é um dispositivo para controlar a crise. Quando a conta pública está em crise, aí sim o administrador tem que vir aqui e falar assim, olha, não atingir as metas estabelecidas por tais e tais e tais motivos. Eu tenho para corrigir os números tais e tais e tais ações. Mas, como também não temos nada a esconder, nem quando está positivo e nem quando está negativo, eu venho sempre com muito prazer aqui quando sou chamado. Vamos começar a nossa demonstração. Invariavelmente, isso fica muito pequeno. Eu sempre trago aqui uma cola para mim aqui, porque eu não consigo enxergar até ali. Mas esses slides vão ficar disponíveis aqui na Câmara para depois alguém queira conferir. Eu vou ler os principais números, os que chamam mais atenção para a gente entender. Isso aqui são as receitas do primeiro quadrimestre de 2017, comparadas com a receita do primeiro quadrimestre de 2016. É uma coisa curiosa na administração pública, na administração orçamentária e financeira, é que a gente dirige constantemente olhando o retrovisor, porque a administração pública tem uma previsão de arrecadação, mas ela não sabe quanto efetivamente vai arrecadar. Então, você faz esse controle de uma forma quase que estatística. Você compara aquilo que você gastou com aquela meta que você estabeleceu de despesas e você tem que fixar as receitas. Se você acha que não vai atingir as receitas, então
a partir daí você começa o corte das despesas, né? A gente administra ao contrário, né? É muito surreal isso na administração pública. E requer muita atenção, porque qualquer desvio você derrapa e não consegue mais voltar para o caminho correto. Bom, a transferência do SUS, em 2016, no primeiro quadrimestre, nós recebemos 16.074.000 reais. Eu vou arredondar o número para não ler números tão longos, para não ficar cansativo demais. No primeiro quadrimestre de 2017, nós arrecadamos 15.720.000 reais. Então, nós tivemos um repasse do SUS, que é feito através das esferas federal e estadual, a menor de 353.000 reais, ou seja, menos 2,20%. Isso aí se explica por várias coisas, a crise do Estado, a redução da atividade econômica, porque tudo isso é calculado com base no que o governo arrecada. O governo, de maneira geral, está arrecadando menos, então é natural que esse percentual venha menor, né? Então, nós tivemos menos 2,20% de repasse ao SUS. O ICMS, ele deu um sinal de recuperação interessante, porque no primeiro quadrimestre de 2016, nós arrecadamos 10.354. No primeiro quadrimestre de 2017, nós arrecadamos 11.979. Então, nós tivemos um ganho de 15,70%. Então, nós tivemos um aumento na arrecadação na ordem de 1.600.000 aí, no primeiro quadrimestre de 2017. Só um momento. Primeiro item lá, o SUS, tem também alguma comparação aqui com os resultados, efetivamente, de trabalhos executados no SUS? Isso leva em consideração na hora do repasse, ou não? É só uma estimativa em relação àquilo que o governo arrecada e X% para a saúde? Não, existe aí a composição dos repasses do SUS é uma fórmula muito complexa. Tem vários parâmetros que compõem isso, tá certo? Mas, basicamente, aqui o que se deu, e a gente vai perceber isso em outros números, é diminuição mesmo do repasse. Todos os municípios em Minas Gerais sofreram isso. Da vez passada que isso aconteceu, eu trouxe algumas reportagens da MM, demonstrando que a MM é a Associação Mineira dos Municípios. De maneira geral, houve uma diminuição na arrecadação dos municípios, né? Dos repasses dos governos para o município. Então, não é nada que nos assuste, até porque nós estamos acima da meta preconizada pela Constituição Federal. Então, eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Ainda com essa diminuição, nós gastamos mais do que os 15% da Constituição. Agora, é claro, o país está em crise, né? E, assim, a medição que eu tenho, talvez o secretário de Saúde possa falar isso melhor, mas o que a gente tem lá é que a Secretaria de Saúde vem cumprindo todas as metas que são estabelecidas. Então, o problema é um problema realmente de diminuição de repasse, sentido por vários municípios, não só o nosso, né? Outra coisa, o SUS ele tem um efeito retardado, né? A gente recebe depois, então ele reflete a crise do final do ano passado, né? Já o ICMS, ele é medido num prazo de tempo melhor. Então, a gente já percebe um aumento da atividade econômica no final do ano, com o Natal e todas essas operações, que melhorou um pouco, apesar de 2016 ter sido um ano não muito bom, né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 9.680.000 em 2016, 10.743.000 em 2017, houve um acréscimo de 10,92. A Fundeb, 7.522.000 em 2016, 8.125.000. Então, nós tivemos um acréscimo de 8,03%. O IPVA, 7.435.000, contra 7.940.000, teve um acréscimo também de 505.000. Aliás, aqui cabe um parênteses de fazer um elogio ao trabalho que a Receita Fazendária daqui de Itajubá,
que é comandada pelo professor Alberto Visotto, ele tem feito um trabalho assim primoroso com relação ao levantamento e a recuperação desses créditos de PVA. De tudo que é arrecadado de PVA, 50% fica para o município. E a Receita Fazendária tem feito, em conjunto com o município, um trabalho muito primoroso no levantamento desses recursos que não são pagos. O IPTU, 5.523.423 em 2016, 5.202.749. Aí eu tive, aparentemente, eu digo aparentemente, uma queda de R$ 221 mil, que seria menos 0,408%. Mas tem uma explicação técnica aqui. O que aconteceu foi que nós tivemos um problema com o vencimento dos contratos de arrecadação de IPTU. E nós fizemos um contrato de distribuição com o Correio, contratos novos com a Caixa Econômica Federal para o recebimento. Mudamos a formatação para diminuir o custo dos carnês, e isso acabou fazendo com que o IPTU só fosse, abre aspas, para a rua no final de março, que foi até um problema para o contribuinte, porque ele chegou no final de março para as pessoas pagarem, e num período ruim de se pagar, porque chegou lá depois do dia 25, que é um período que está todo mundo já meio sem dinheiro para pagar esse tipo de despesa, né? E como a gente não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito de se precaver e poupar para isso, pegou todo mundo meio desprevenido. Mas isso é uma coisa que a gente já corrigiu. A partir do ano que vem, o IPTU vai chegar mais cedo na casa das pessoas, então esse número aqui, ele é só um número que reflete o atraso da entrada da primeira parcela e das demais parcelas no caixa da Prefeitura. Quando a gente acompanha agora do segundo quadrimestre para frente, a gente vê que isso já está nos níveis previstos. Tá? O ISS-QN, 4.942, nós tivemos 4.770, uma arrecadação a menor de 171.663. Esse caso se vocês acompanharem nos jornais, principalmente no começo do ano, havia uma previsão de queda. O ISS-QN é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, ele reflete o mercado de serviços. Então, duas coisas podem estar acontecendo na nossa avaliação para essa queda. A primeira é um aumento da sonegação. A segunda é uma queda efetiva da atividade econômica, que é o que os jornais estavam noticiando. Só um parênteses, eu tenho conversado com alguns colegas, contadores, eu não sou contador, sou advogado, com alguns colegas advogados e médicos, todos têm reclamado dessa queda na atividade de serviço, tem diminuído muito. Mas agora, no final do segundo quadrimestre, do primeiro quadrimestre, em abril, há sinais de recuperação dessa atividade econômica no setor de serviços. Tá? O que a gente tem feito para otimizar essa arrecadação? Fiscalizado mais. A gente tem feito fiscalizações muito ostensivas. O vereador Santi vai lembrar disso. A gente falou muito de fiscalização, tanto de IPTU, né? O IPTU tem sido sempre foi uma polêmica, porque nós temos uma defasagem de 32%, e para minha surpresa, eu vi que a Prefeitura de Machado teve o mesmo problema, eles fizeram 300% de aumento lá e tal. Foi uma polêmica, nós passamos por uma polêmica parecida aqui, né, vereador, logo no começo. Não é aumento, né? É só readequar a realidade. E agora, no caso do ISS-QN, nós intensificamos, fizemos cobrança de cartórios, agora nós estamos fazendo escolas, academias, bancos, cartões de crédito, e isso deve dar aí... O problema de banco é que sempre tem uma disputa judicial, né? Mas a gente acredita que a médio e longo prazo, essa arrecadação do ISS deva também ter uma reação com relação aos bancos que, segundo o entendimento da fiscalização da Prefeitura, estavam pagando de forma equivocada. Outras receitas tributárias, que aí estão as taxas, né? Nós tivemos um aumento de 7,33%, foi de 363 para 3,395. A contribuição de iluminação pública, 2,193 para 2,014, ela caiu 8%. Mas isso aqui também, a explicação são a própria questão da formulação de cálculo
da taxa de iluminação pública, né, Santi? Porque nós tivemos aquele negócio da bandeira, e quando a bandeira está mais alta, eu pago mais. Quando a bandeira está mais baixa, eu pago menos de contribuição à iluminação pública. Estou correto? Você que é do meio. Exatamente isso. Então, o começo do ano, o primeiro quadrimestre, a gente passou para a bandeira amarela ou verde, e no começo do ano passado estava em bandeira vermelha por causa da crise hídrica. Então, isso fez também, consequentemente, que a nossa contribuição caísse, né? Bom, a dívida ativa, ano passado, se não me engano, nós fizemos uma demonstração aqui demonstrando que a nossa dívida ativa precisava de uma reação, a gente estava recebendo pouco de dívida ativa. E nós tivemos um ganho nesse primeiro quadrimestre, um aumento de 24% com relação ao quadrimestre do ano passado. O pessoal da dívida ativa mudou a metodologia, mandou mais cobrança, foram ajuizadas mais ações. Nós passamos de 914 mil para 1.135.000. A ideia agora é a gente trabalhar num programa, como a gente teve o PROREF, que foi o Programa de Regularização Financeira, com o município de Itajubá, no final de 2015, né, que começou. Ano passado a gente não pôde fazer, e eu tenho uma tese. Tem pessoas que falam assim, não, mas quando você faz um programa de regularização, você está privilegiando o mal pagador, que paga atrasado e conta com desconto. O que a gente percebe lá, estatisticamente, controlando isso, é que quem não está pagando imposto é porque não está aguentando pagar mais. Então, quando você dá a oportunidade para o empresário chegar e se regularizar, ele vai se regularizar. Eu tive, há pouco tempo, com o procurador, semana retrasada, com o procurador em Brasília, em uma reunião com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para tratar, inclusive, da renovação do nosso convênio de cobrança do ISS dentro do Simples Nacional. Estamos procurando a melhor metodologia para fazer isso, para incrementar esse recebimento de dívida ativa. Bom, então aí, para a gente concluir essa primeira parte, né, vem a avaliação, dizendo que, em conformidade com o quadro que apresentamos, verifique-se que foram obtidos consideráveis percentuais de aumento na arrecadação do ICMS, do FPM, do Fundeb e do IPVA, no primeiro quadrimestre de 2017, em comparação com o arrecadado no mesmo período de 2016. Já o IPTU e o ISQN sofreram quedas em sua arrecadação, enquanto outras receitas tributárias, imposto de renda, ITBI e taxas, e a receita da dívida ativa foram elevadas no período. O IPTU, é claro, o número é muito claro, nós começamos, o primeiro quadrimestre ele mede janeiro a abril, nós começamos a cobrança no final de março. Então, esses 212 mil foram efeitos disso. E o ISSQN é realmente um efeito perverso da crise que a gente está saindo dela agora, tudo indica. Você não tem o total ali, não, né? O total Das receitas comparando. Tem sim, eu não li, mas tem. É porque ali não tem uma linha falando o total? Eu não tenho o total, mas eu tenho essa informação. Eu acho que na hora de eu recortar o quadro e colocar aqui, eu devo ter tirado. Mas eu tenho mais para frente. Eu tenho essa informação mais adiante. Secretário, uma média... O senhor disse aqui, olha, tem nesse quadro, ok? Isso, o senhor tem esse quadro. Uhum. Na média, então, o que houve com a receita 2017 em relação a 2016? Houve crescimento médio da faixa de... Houve o crescimento, a gente teve um superávit de 11 milhões de reais. Então, isso representa quantos por cento em relação ao mesmo período? Em torno de 5%. 5%. Em torno de 5%. A choradeira do prefeito é livre, porque 5% da inflação prevista do crescimento de receita de 2016 para 2017 é a mesma coisa, 5%, na faixa de 5%. Sim. Então, na realidade, não teve crise na prefeitura nesse período. Se comparado com o ano passado, não houve crise. Na realidade, se você está dentro da expectativa. É o que eu falo. Não houve crise. Dentro do quadrimestre, não houve crise, tá certo? Mas o que a gente tem que analisar é o seguinte, vereador, quando o prefeito reclama com relação à arrecadação, é porque quando você está na gestão pública de recursos do Executivo, e isso eu acredito que sinta aqui também, e o senhor, como foi presidente, deve sentir isso, talvez um pouco menos aqui na Câmara. As demandas são infinitas, né? O desejo, né? Tem um cabalista que fala, né, que é a dor do desejo, o Yehuda Berg, ele fala disso, quer dizer, o desejo, a necessidade
ela é infinita. Mas o recurso público é finito. Então, o que acontece? Nós estamos tendo um aumento de demanda muito grande em determinados setores, como saúde, por exemplo. A população está adoecendo mais. E, em detrimento disso, nós temos a necessidade de fazer investimento de políticas urbanas, asfaltamento, captação de águas pluviais, iluminação pública. Então, é essa a questão. O dinheiro que está entrando não é o suficiente para o que a cidade precisa. E, além de tudo, temos folha de pagamento, temos toda a máquina, né, para gerenciar. Eu concordo com o senhor com essa posição. Só que isso é natural, inclusive, na minha atuação pessoal. Os desejos meus são enormes, de todos os seres humanos são, né? Mas o que a gente recebe é finito. Então, o que acontece? Dentro da expectativa, daquilo que me proponho, não teve crise, está normal. Então, dizer que a arrecadação do município caiu não é verdade. Nesse período aí, não é verdade. Mas vamos lá. Agora, o desejo de investimentos, sim, a necessidade de investimentos, a gente sabe que ele é grande mesmo, porque é natural do ser humano. Assim, vou te dar um exemplo aqui. O sujeito ele tem costume de andar de transporte público. De repente, ele adquire uma situação financeira tal que ele compra uma bicicleta ou uma moto, ele deixa, né, o transporte público e passa a andar de moto. Depois, aí, o desejo dele já muda para um carro. E, assim, é difícil ele voltar para o transporte público. É o mesmo caso nosso. Ser humano, então, quanto mais você dá na saúde, você oferece, mais o sujeito vai lá pedir, né? Então, pessoas que, às vezes, não necessitam, poderia comprar na farmácia, vai lá no poder público. É natural, isso é desejo. Mas eu só estou dizendo da receita. Então, a receita prevista pelo Executivo para 2017 está dentro dos parâmetros normais. Agora, a despesa é outra, aí nós vamos ver, é outra conversa. A receita prevista para o Executivo dentro do primeiro quadrimestre está normal, porque a gente faz o gerenciamento disso. O primeiro quadrimestre, o primeiro semestre é um período onde toda a prefeitura arrecada mais, porque você tem boa parte do IPTU e boa parte do IPVA, né, e todo o IPVA, né, dentro desse primeiro quadrimestre. Então, é um período de arrecadação melhor. Agora, o que se sente é que uma cidade de Itajubá, que está fazendo um orçamento de 225 milhões, quando comparada com outras cidades da região, ela poderia, sim, estar arrecadando mais. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos pobres. Se você fizer a conta per capita, né? Sim. Nós somos mais pobres do que Santa Rita, Brasópolis, Maria da Fé. Assim, não obstante, o que tem acontecido? Se o senhor pegar o PIB dos últimos anos, vai comparar que, desde 2013, nós temos aumentado a arrecadação com relação ao PIB de maneira assustadora. Nós aumentamos muito a arrecadação com relação ao PIB. Né? Então, quer dizer, a gente acaba tirando um pouco o contribuinte da zona de conforto, fazendo com que esse contribuinte que sonegava não sonegue mais, para que ele dê a sua contribuição para o Pacto Social, onde todos pagam para o bem de todos. Né? Agora, de fato, que uma cidade como Itajubá, a situação financeira não é tranquila, não é sossegada e requer atenção constante, principalmente porque você tem 25% obrigatório na educação e 15% obrigatório na saúde, e a gente fica em 25, 26, mas a saúde ano passado foi 23, quase 24. Você tem um percentual disso que é folha de pagamento, então sobra muito pouco para investimento, onde você tem que fazer realmente esses atos de gestão muito rigorosa para você conseguir chegar lá. Então, e outra coisa, diferente de mim, por exemplo, que se amanhã eu não tiver dinheiro, passo a andar de transporte público, o cidadão não aceita voltar atrás. Não aceita. Né? Então, a demanda ela é crescente, contínua e infinita. E existe uma tendência muito grande
de se empurrar para o poder público aquilo que devia ser continuado pelo próprio particular. Eu falo isso, é meio antipático de falar, é meio antipolítico de falar, mas o cidadão não tem planejamento familiar. Ele vai ter 6 filhos e o Estado tem que dar educação para os 6 filhos dele. Ele fuma a vida inteira, bebe a vida inteira, e o Estado tem que tratar da doença dele. Então, isso é uma relação necessária para o pacto social, mas que vem aumentando a demanda, Sim, assustadoramente. mas em termos de... o problema não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. O problema é esse. É simplesmente isso. O problema não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. Uma situação, eu tive uma ocasião quando eu estava na ativa ainda, e eu vou contar esse exemplo aqui pontual, mas ele é interessante para a gente refletir, né? Eu tinha um costume de descer ao atendimento da empresa para, se a fila aumenta, significa que a sua prestação de serviço está deficitária, né? Quanto menor o número de pessoas na agência, significa que o seu serviço está bom. Eu descia lá para fazer uma enquete e tal. Encontrei um senhorzinho lá encostado, ele reclamando da ocasião, falou, poxa, esse amigo podia mudar esse critério aqui, porque as contas, a gente aluga o imóvel, a conta cai no meu nome e tal, e o inquilino sai, eu tenho que pagar 2, 3 meses e tal. Aí eu falei para ele, mas então o senhor está muito bem, porque o senhor tem casa de aluguel, quer dizer que está podendo pagar, está tranquilo. Aí ele veio com essa conversa para mim. Eu falei, mas o senhor tem uma renda boa de aluguel? Ele falou, meu filho, eu ganho salário mínimo e eu tenho 2 casas de aluguel. Eu falei, mas então o senhor é mágico. Ele falou, não, o problema não é mágico, não é nada, é quanto eu gasto. Não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. E aí, por mais que o administrador ele gerencie isso, sempre existe aquele afã de fazer mais, e às vezes ele esquece do caixa. Esse é o problema. Né? Nós vamos ver adiante, mas a receita... Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Não, pelo que o senhor falou aí, a receita está dentro. Agora, vamos ver não é o nosso caso. E essa regra da vida particular, infelizmente, não se aplica na coisa pública. Porque esses senhores chegar na casa da mulher dele e falar assim, olha, mulher, não compra filé mignon, passa a comprar carne moída, a mulher vai falar, tudo bem, vamos comer carne moída. Se eu chegar na porta do posto de saúde e falar assim, hoje não tem remédio para ninguém, amanhã ou no mesmo dia eles estão na justiça, e a justiça vai mandar dar sem querer saber se eu tenho caixa ou não. Então, é uma regra complicada da gente transportar. Eu só concordo, mas nós vamos discutir ainda. Nós estamos vendo só a receita. A receita está dentro do padrão, dentro do previsto. Secretário, só para eu anotar aqui, quanto que a gente fechou ano passado em gasto com funcionário público? Percentual. Não, eu tenho essa comparação para frente. Perto de 77 milhões. Deu umas 38%, salvo engano, 38%. Tá? 38%. Vamos só seguir aqui, olha, o total que o senhor me perguntou, vereador, 75.717. Última linha, total da receita, A, B, C, tal, 77 milhões. Está aqui, ó. Aqui, esse ponto, não sei se consegue ver ali, ó. Ali em cima, mais forte. 75.717. O primeiro quadrimestre de 2017. 2017. Não, eu de 16 eu não tenho esse número aqui, porque o crescimento, vamos lá, seguindo. Então, receitas tributárias, nós já arrecadamos 13 milhões, contribuições, eu nem vou ler esses itens aqui, porque isso aqui só demonstra o que foi arrecadado dentro dos 225 milhões que estão previstos para esse ano, nós já arrecadamos 75 milhões. Tá? Então, nós já tivemos aí isso aí deduzido do Fundeb, sem o Fundeb a gente vai para 228,82. Então, nós temos aí uma arrecadação de 75, o que vai dar 33%
da arrecadação no primeiro quadrimestre, certo? Bom, então, observa-se que no primeiro quadrimestre, a arrecadação do município correspondeu a 33,59% das receitas originalmente previstas. O bom desempenho foi decorrente do próximo comportamento das receitas correntes, em destaque para a transferência corrente das receitas tributárias. Realmente a gente não vai chegar, então, nos 225 milhões. Vai, acho que sim, porque, na realidade, eu teria que ter arrecadado... Porque o primeiro quadrimestre e provavelmente o segundo se arrecada mais. O terceiro quadrimestre vai... Todo ano é assim. Então, se você for pegar e fazer uma média simples, eu teria que ter arrecadado 25%. Né? Eu já arrecadei 33%. Eu tenho aí um deslocamento do recebimento do IPTU para frente. Né? A gente tem algumas ações planejadas para o segundo semestre com relação à dívida ativa e algumas ações que estão sendo planejadas com questão de PVA. O próprio governo do Estado está intensificando, inclusive, as blitz com questão de PVA e tudo mais. Então, a gente acredita que deve entrar alguma coisa, a gente deve bater essa meta, sim, no final do ano. Tá? Só uma coisa para deixar claro, talvez os dois vereadores são o primeiro mandato, isso é um comportamento que a gente vem acompanhando todos os anos, né, vereador? A gente tem, isso é uma tendência, né? Não é? A gente sabe, mais ou menos pelo que está acontecendo, que o primeiro semestre é melhor, o segundo semestre é pior, então a gente investe mais no primeiro semestre, aperta um pouco mais o cinto no segundo e vai conduzindo o município dessa maneira. Então, está tudo dentro da mais absoluta normalidade até agora. Tá? O que são os nossos destaques de arrecadação? Né? O SUS, embora tenha sido uma arrecadação menor, ele representou 20% do total da receita, o ICMS 15%, o FPM 14%, as transferências do Fundeb 10,73%, a cota parte do IPVA 10,49%, o IPTU 6,87%, o ISSQN 6,30%. Isso aqui é preciso aumentar. Você não pode ficar dependendo do Estado. A gente tem feito ações, isso tem aumentado progressivamente, mas ainda é muito tímido esse aumento. Precisa aumentar um pouco mais isso. Vamos ver agora se com essas ações que a gente está fazendo esse ano consegue aumentar isso aí. As outras receitas tributárias, 4,49%, contribuição à iluminação pública, 2,66%, a dívida tributária, só 1,5% representa, e as demais receitas, 6,19%. Isso é o que eu falei. Né? As receitas tributárias municipais sofreram, no primeiro quadrimestre de 2017, uma queda, isso foi o que o senhor me perguntou, uma queda de 1,19% em relação ao primeiro quadrimestre de 2016. Considera-se, portanto, que ocorreu um recuo na arrecadação de receitas próprias do município na monta de R$ 160 mil. Entendemos que a estagnação que atinge a arrecadação das receitas de impostos e taxas do município deve-se, em grande parte, à grave crise econômica que insiste em assolar nosso país, haja vista ser considerada pelos especialistas como a pior recessão da história econômica do Brasil. Então, ao contrário do que parece, nós tivemos um decréscimo. Bom, nós estamos com uma deflação. Né? A turma fica feliz quando vê deflação, mas a deflação, dependendo da situação, ela é perniciosa. Ela significa que a atividade econômica está realmente com problemas. E isso a gente percebe no primeiro quadrimestre. Nós tivemos uma queda de arrecadação de 1,19%. Então, o bom desempenho da arrecadação esse ano, vereador Santos, se deve à autonomia que o prefeito dá para que seu irmão aqui segure coisa com rédea muito curta, porque não é fácil, não é fácil. É o que eu falo, a demanda é infinita e os recursos são finitos. Secretário, da última vez que o senhor esteve aqui, eu até fiz esse questionamento, eu gostaria de saber se já foi feita alguma coisa ou está planejado para ser feito. Para aumento do ICMS, existe alguma ação que está sendo planejada para o comércio, no sentido de o que acontece muito em São Paulo,
já toquei nesse assunto com o senhor, de você premiar o consumidor que solicitar a nota fiscal. O que acontece é o seguinte, o ICMS é um imposto da competência do Estado. O que a gente faz, que pode refletir tanto em FPM como em FPM ou ICMS, são o controle rigoroso do VAF. Né? E o que a gente tem feito, nós conseguimos aumentar o nosso índice de VAF e isso permitiu que o nosso repasse de ICMS fosse maior. O que tem acontecido é que o Estado ele tem sido um tanto quanto desidioso na sua fiscalização do ICMS. Porque há quantos anos nós não ouvimos falar de uma fiscalização rigorosa de pessoas que vendem produtos sem notas fiscais, de produtos falsificados e outras coisas. Também é outra coisa antipática de se falar, porque ninguém quer pagar imposto, ninguém quer tirar nota. O próprio consumidor ele tem o hábito de chegar numa loja e falar assim... não, eu não quero nota, quanto é que você me dá de desconto? Né? Então, o Estado de Minas tem sido um tanto quanto desidioso nessa função dele, de exercer a fiscalização. Talvez por falta de pessoal, que é o mesmo problema nosso, nós temos poucos fiscais. Enfim, o ICMS ele poderia aumentar se houvesse um maior índice de fiscalização. Quanto à relação, à questão das campanhas de nota fiscal. Nós temos um projeto pronto, se não me engano, já foi aprovado por essa casa com a modificação da lei orgânica que a gente fez e tal, depois modificou de novo, que é uma campanha para você fazer a prestação de serviços. Então, você vai numa academia, pede a nota fiscal, vai na escola do seu filho, pede a nota fiscal, e, a partir daí, você faz uma pontuação para trocar por cupom, por prêmios. O problema é que isso demanda um investimento que nós não temos recursos para fazer. Tem que comprar prêmio, tem uma série de coisas assim. O que está sendo feito? Com o PEMAT, com a vinda do PEMAT, que vai fazer todo o georreferenciamento, existe uma parte destinada à implementação desse programa. Mas não é algo que você fala assim, você acorda de manhã cedo e fala assim, vou fazer isso. Nós estamos planejando isso tem 2 anos, porque tem várias coisas. Por exemplo, como é que eu garanto para o cidadão que aquele sorteio foi legítimo? Né? Como ser uma empresa de auditoria. Você tem que ter uma empresa de auditoria independente. Aí você tem que fazer uma licitação para isso. Como é que é feito em São Paulo, nas cidades que implementaram? E o sistema é eletrônico. Ele pede para você CPF na nota, e você coloca o seu CPF na nota. E aquilo vai para um sistema eletrônico e aquilo te gera um crédito. Então, a gente precisa ter um sistema onde todos os prestadores de serviços estejam interligados com a prefeitura, compreende? O nosso sistema não faz isso, isso é necessário um investimento em tecnologia da informação, porque a estrutura de TI da prefeitura, embora esteja sendo mexida, ainda é muito precária. Então, tem uma sequência de coisas que, assim, vamos fazer e pronto. Nós temos o projeto, temos a metodologia, mas tem toda uma parte de infraestrutura que está sendo trabalhada para fazer isso. Particularmente, o senhor não acha que isso deve ser feito e que vai ser uma contribuição a mais para a arrecadação do município? Eu sou professor de Direito, né? Sou professor da Faculdade de Direito. E eu, como professor, o vereador Molina também a gente sabe que a solução para os problemas do país é a educação. Eu não estou fazendo um discurso de retórica, eu falo de educação em todos os sentidos, no sentido amplo, ensinar o sujeito a colocar lixo na lixeira e não na rua. E, nesse aspecto, a educação fiscal ela é muito mais poderosa do que a fiscalização em si. Então, se eu educar o contribuinte e mostrar para ele as vantagens que ele tem em pedir uma nota fiscal, ele não deveria nem estar preocupado em concorrer a prêmio. Mas a ideia de começar essa educação fiscal é exatamente isso que o senhor está colocando agora. É fundamental para criar o hábito. Sim, exatamente, mas é assim com um incentivo que você muitas vezes educa. Sim, né? Você vê um animal aprende a dar a patinha ou ficar deitado se você dá um biscoitinho para ele. Sim. Não é? Eu não consigo comparar o meu contribuinte ao... Não estou querendo... Não estou querendo comparar contribuinte com animal. Eu estou dizendo que, muitas vezes, para você educar
seja um animal ou seja uma pessoa, através de um incentivo você educa. Sim, E eu tenho certeza absoluta que se você fizer uma campanha educativa nesse sentido de aumentar a arrecadação dos impostos aqui no município e premiando como acontece em São Paulo e como acontece em várias outras cidades, você consegue um resultado efetivo. Não, o senhor está absolutamente correto. O que a gente precisa... Aumenta a arrecadação. Inclusive o PEMAT, que essa casa aprovou na legislatura passada, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária e Setores Afins, ele tem uma parte nela, vereador, que antes de nós, alguém em Brasília já percebeu isso e criou esse PEMAT exatamente para criar ações de educação tributária. Os meus fiscais, inclusive, eles batem muito nessa tecla. É necessário haver educação tributária. Não tenha dúvida, o senhor está absolutamente correto nesse aspecto. E a gente tem trabalhado nesse projeto com afinco. Com afinco. Espero, que isso saia agora para esse semestre, no mais tardar começo do semestre que vem. Um programa de educação, na realidade, um programa de educação para a cidadania, né? Em todos os aspectos, inclusive o aspecto tributário. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para a melhoria do VAF. O que acontece é o seguinte, o VAF ele é um problema para todo o município, porque a empresa que não faz as suas declarações, ela não sofre nenhuma sanção. E quem seria a autoridade correta para aplicar a sanção é a autoridade estatal, é o Estado, desculpa, de Minas Gerais. Ele é que é a autoridade. O que a Prefeitura tem feito já há alguns anos? Ela tem um departamento chamado Departamento de Controle do VAF. E esse departamento, ele monitora as entradas nos sistemas que as empresas fazem, e se a empresa não lança aquilo, a diretora do departamento liga para o contador daquela empresa, liga para os contadores e fala, olha, você não lançou, lança, porque você ajuda o município, faz o que o vereador Marcelo Kraus acabou de sugerir, que é a educação fiscal daqueles que têm a obrigação acessória de prestar essa informação, e esse acompanhamento é feito permanentemente. Agora, estão trabalhando junto com a Secretaria de Agricultura no VAF-B, que é o VAF que é originado dentro das operações de comércio agrícola, do produtor rural e do intermediário, daquele que vende no SEASA. Não existe uma cultura, vereador, mais uma vez, estabelecida, falta educação tributária, para que essa pessoa entenda que ela não vai pagar nada em tirar a nota fiscal, mas que se ela tirar aquela nota fiscal, ela contribui para a melhoria do índice do VAF do município e assim aumenta os nossos repasses. Então, nós estamos fazendo também, vereador, um trabalho de educação fiscal com os produtores, notadamente no SEASA, isso aconteceu nos últimos dias. Cabe o parabéns aí à nossa diretora do departamento, que é a Natália, ao secretário de Indústria e Comércio, que é o Fernando Bissacô, e ao Zé Henrique, que é o secretário de Agricultura, que estão trabalhando em conjunto neste nível junto aos produtores, Secretaria de Finanças, Indústria e Comércio e Agricultura, para melhorar. Isso é importante porque a gente observa o VAF do município, tem umas oscilações, eu não sei... Sim, é porque o VAF ele tem uma metodologia. Aí vamos separar o Peter, advogado e professor de Direito, do Peter, secretário de Finanças. Agora quem vai falar é o Peter, advogado. Eu acho que é injusta, porque Itajubá é um município que produz um valor com uma riqueza considerável, né? E acaba tendo que repartir desta riqueza com outros municípios. Nem tudo volta para cá. E a metodologia do cálculo do VAF é uma metodologia de perde-ganha. Quando um município preenche determinados índices, ele aumenta a sua arrecadação. E isso faz com que ele puxe dos demais. Uma coisa que aconteceu, que foi uma das primeiras providências que eu tomei em 2013, nós chegamos aqui, um dos componentes do índice do VAF era a nossa população. E a gente estava com a população cadastrada lá do censo de 2010.
E a gente teve atualizações da população que não estavam sendo reconhecidas pela Secretaria. Então, essa é uma das coisas que a gente teve que fazer e tem que monitorar. Então, assim, mas se o senhor for analisar, o nosso índice do VAF, ele aumentou muito, ele melhorou muito qualitativamente nos últimos anos, porque tem sido feito um trabalho mais... E a gente depende de que o contribuinte declare. E eu não tenho uma multa que eu possa aplicar se você não declarar. Então, é exatamente isso que é o ponto de problemas do VAF. Eu não tenho uma sanção contra aquele que não declara, então tem que ser na base da educação tributária mesmo. Tá? Posso seguir? Bom, aí a gente vai entrar naquilo que são as despesas, certo? Então, nós temos no primeiro quadrimestre um total de despesas empenhadas, espera aí que eu não passei lá, de R$ 110.264.871. Então, a primeira coisa que precisa ser dita é o seguinte, a gente tem as despesas empenhadas, elas dizem aquilo que eu estou efetivamente autorizado a gastar até o momento. E eu tenho, no município, uma coisa chamada empenho global. Então, tem algumas despesas que são empenhadas já nos 12 meses, que eu sei que são despesas fixas, que não vão sofrer alteração. Então, esse montante, que é quase 50% do orçamento, é um montante de despesas globais. Então, aqui inclui-se despesas até o final do ano. Aí o que vai acontecer? Eu tenho na outra coluna um total de despesas liquidadas. As despesas liquidadas são aquelas que foram efetivamente reconhecidas pelo município. Então, o município comprou um caminhão de areia, aquilo foi empenhado, o município recebeu aquele caminhão de areia, o secretário da pasta liquida aquela despesa, dizendo que ela foi realizada em conformidade e passa para a Secretaria de Finanças fazer o pagamento. Então, eu tenho liquidados 61.973.642 e efetivamente pagas. Aí entra uma outra variável, que é o fato daquela pessoa que prestou o serviço ter a documentação necessária para receber, ter levado a nota fiscal, enfim, a documentação dela ter passado pelo crivo do Departamento Tomado de Contas. Então, sempre existe uma diferença. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para receber, mas não levou a nota fiscal. Então, eu tenho aí, efetivamente pagas, 58.457.000. Até o dia 12 de julho, para vocês terem uma ideia desses números, todas as despesas do município que foram efetivamente feitas dentro do recurso próprio, que a gente chama do recurso ordinário, 100, 101 e 102 estão pagas. Então, aqui, em abril, nós tínhamos 58 bilhões, aqui tem recursos diversos, convênios e outros mais, tá? Desses 61. Pessoal, em encargos sociais, nós empenhamos 30.600.000, liquidamos 30.336.000 e pagamos 29.230. Juros e encargos da dívida, 1.110.000, empenhado 860.000, liquidado 279. Despesas correntes de mais de 31 milhões e pagos 28 milhões, sendo que foram empenhados 70 milhões. Na parte de despesas de capital, que são os investimentos, 6 milhões foram empenhados, 1.332.000 liquidados e 1.013.000 pagos. Amortização da dívida, tínhamos 2.290 empenhado, 2.090 orçado, e nós pagamos já R$ 891.000, liquidamos e pagamos o mesmo valor. Então, do total de despesas liquidadas, nós temos 64.187.000 e efetivamente pagas 60.362.000. Se o senhor for observar a arrecadação que eu falei que tinha, que era uma arrecadação de 75 milhões, quer dizer, nós temos dinheiro em caixa para pagar as que faltam. O grande problema é algum trâmite burocrático, às vezes fiscalização da obra ou coisa parecida. Secretário,
A amortização da dívida também está empenhada o ano todo ali, porque a dívida mais ou menos já é conhecida, né? Naquele empenho, o senhor já empenhou o ano todo? Ela já está empenhada toda. O que não nos salva de alguma surpresa, né? Como nós temos ações na Procuradoria-Geral da Fazenda com relação ao INSS, a IPSENG, não pode ser que a gente perca alguma coisa e tenha aí que reconhecer isso e fazer essa alteração no orçamento. Mas até o presente momento está tudo empenhado. Então, aí agora nós voltamos lá na receita, né? Se você comparar, então, receita do quadrimestre com a paga, quer dizer, a prefeitura não está em crise, não tem crise. Nós estamos muito bem, pelo contrário, nós estamos aí 15 milhões de saldo no caixa, é isso? No primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre. Então, note-se que esse dinheiro, ele está em caixa, mas ele tem despesa. No final do ano, eu tenho que gastar 235 e arrecadar 235. Sim, ali já aquele desejo que o senhor falou aí, que as aspirações são muito grandes e tal, está no 110, quer dizer, numa arrecadação de 75, nós já estamos empenhando 110. Isso. Né? Então, esse é o desejo. Né? Lembrando que, no segundo semestre, essa arrecadação cai. Então, esses 15 bilhões que eu tenho refletem um momento onde a arrecadação era maior no primeiro semestre. Vai bater no final. Vai bater. No final vai dar certo. Eu espero até fechar com superávit. Então, aí nós não estamos em crise. Não, então, o choro... O vereador... Não, ele ele não expressa a realidade. O choro Concorda? É político, não choro é técnico. Oi? O choro é político, não é técnico. O senhor está fazendo o papel técnico aqui, está dizendo para a gente que não tem crise. Agora, o prefeito sempre diz que tem crise, mas aí é uma questão política, deixa eu falar uma coisa. dizer que tem crise. Eu não disse que não tem crise. A crise existe. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente faz uma gestão tão rigorosa que a crise em Itajubá é menor. É absurdo a gente querer que o município do nosso tamanho, com a quantidade de indústrias que tem, com o comércio que tem, com a vida universitária que tem, aumente a sua arrecadação só 5% de um ano para o outro. Então, a gente poderia estar pior. Pagamos todas as folhas de pagamento em dia, não atrasamos nada, tá certo? Aconteceu um negócio outro dia desse que eu estava na sala do prefeito, ele me chamou, um gerente de um banco, pediu que a gente deixasse um valor na conta corrente, que ele precisava fechar o balanço dele e aquele dinheiro bateria a média dele. E veio conversar com o prefeito, eu tinha folha de pagamento para fazer, e ele me chamou para saber se eu podia atender. Claro que não podia, porque os 30 milhões que tinha na caixa, que era 30 milhões que tinha em caixa, já estavam comprometidos, tinha que pagar, tinha 7 milhões de folha de pagamento e tal. Eu falei assim, não dá para atender. Aí depois que ele saiu, eu virei para o prefeito e falei, prefeito, onde é que você já viu na história de um município num ano de crise, o gerente vir pedir dinheiro para a prefeitura? Quer dizer, normalmente é a prefeitura que pede dinheiro para o gerente. Então, isso é sinal que nós temos uma administração rigorosa, mas a crise está aí para quem quiser ver. Eu sei. A minha preocupação até não é isso, é com o aumento da dívida. Isso está sob controle, vou demonstrar mais tarde. Vereador Molina, a minha colocação é só... A crise existe? Existe. A Receita já prevê essa crise. A Receita prevista de 225 milhões, ela não é de 250 milhões? Sim. Porque já se prevê uma crise. Então, isso é fato, até porque o crescimento da Receita esse ano, da Receita prevista esse ano, foi menor. Eu já tive até algumas conversas com o vereador Santos, porque nós levamos, nós levamos a nossa previsão nos primeiros anos de governo, acreditando que a coisa ia engrenar, até por promessas do governo federal, da própria presidente Dilma, que era... Então, nós abrimos espaço orçamentário para o dinheiro que não veio. Então, agora, o grande reflexo de que a crise está instalada é que o nosso orçamento ele é muito realista. Eu não entendo assim como sendo uma crise, isso não. Entenda? Nós somos um município pobre. Nós somos pobres.
e, como tal, devemos viver e caminhar a nossa vida. É isso. Agora, e há uma dificuldade enorme, porque a nossa característica, vocês estão vendo aí, o grande boom que está salvando o país é a parte agroindustrial, e nós não temos isso, nosso município não tem. Nossa característica é mais de comércio, né? E pouca coisa da indústria. Então, nós temos que nos contentar com isso e vivermos com o pé no chão como município pobre. A realidade nossa é essa. Aí você vê o boom de Pouso Alegre, Santa Rita, etc. É uma questão diferente, né? Agora, para levarmos o município a um desenvolvimento, é que a gente prega e defende a necessidade de se ter esse plano municipal, esse plano estratégico, sendo levado bem adiante, principalmente nessa área de tecnologia da informação, né? Que é transformar Itajubá num parque científico e tecnológico. É a única saída possível. Até hoje eu não vi outra. Né? E aí, aliás, esse é o grande desafio da nossa cidade, né? Sim. Transformar Itajubá numa cidade mais desenvolvida, tendo uma arrecadação maior e saindo dessa questão de ser uma cidade pobre, né? É claro que nessa agroindústria a gente nunca vai conseguir por conta da limitação de território, né? Mas a gente tinha que fazer o dever de casa que Santa Rita fez. E nós temos outra limitação muito grave, Itajubá, nós não temos área para implantação de parque industrial. O município, pela sua topografia, nós não temos, infelizmente, não temos isso. Isso são fatores dificultadores. Eu até não tenho autoridade para discutir esse tipo de política pública, porque isso é uma pauta de política partidária. Né? Isso é uma pauta que fica dentro da discussão do nível daqueles que concorrem à eleição com projetos de governo e tudo mais. Mas, pessoalmente, aí falando como eleitor, não como secretário, o que eu vejo, basicamente? Itajubá, ela foi uma cidade empobrecida ao longo de décadas por administrações que agiram de forma medíocre. Então, quando o Rodrigo Vieira pegou esse negócio em 2013, essa situação de pobreza que o senhor aponta hoje não foi criada pelo governo Rodrigo Vieira. Ele se deparou com essa situação. Itajubá já foi uma das maiores cidades, uma das mais promissoras do estado de Minas Gerais. E viveu aí um período de administrações que tinham... não sei nem como adjetivar isso, é melhor nem adjetivar, mas que não tinham um comprometimento com o desenvolvimento e com a expansão da sociedade. Talvez falta de preparo técnico, talvez falta de esperança, talvez falta de representatividade política em esferas mais importantes. Enquanto Aureliano Chaves estava vivo, isso aqui andava de vento e popa. Depois que Aureliano morreu, isso aqui começou a ter um processo de decadência. Então, primeiro, Itajubá não é uma cidade pobre, ela é uma cidade que foi empobrecida pelas administrações que vieram com o tempo. Ponto. Então, agora, esse é o meu pensamento. Eu deixo isso bem claro. O que é que a administração municipal está tentando fazer? O prefeito Rodrigo, e eu não sou assessor de marketing dele, eu sou assessor da área financeira, mas o que nós sentimos é que o homem é uma locomotiva. Eu falo para ele, outro dia desse eu tive... Nós brigamos muito, né? Eu e o Rodrigo, relação de tio e sobrinho, a gente briga muito. Ele é uma locomotiva. E ele fala assim, mas você fica me segurando. Eu falo assim, porque toda locomotiva precisa de um bom freio. Né? Porque e ele me dá essa autoridade para discutir as metas dele. Ele quer avançar a cidade. Ele não se conforma com essa ideia de que nós somos pobres, vamos continuar pobres. Ele tem um planejamento para fazer crescer, para estimular a autoestima do cidadão. E, claro, e agora, à frente dessa ideia que o senhor tem aí, ele colocou um sujeito que é simplesmente sensacional, não o conhecia, passei a conhecê-lo, que chama-se Fernando Bissacô, que é uma unanimidade lá, o pessoal gosta muito do Bissacô, tem transitado junto à Unifei, né, tem feito uma reaproximação
da cidade com a Universidade Federal, porque não dá para pensar em crescimento em tecnologia se não envolver a Universidade Federal do Itajubá. Tá? Então, isso tudo está acontecendo. Agora, não se corrige 30, 40 anos em 4. Mas aí são questões, são visões. Né? São visões políticas, que não é nem o tema eu aqui. Acompanho tecnicamente, o município de Itajubá desde 1973. E depois, mais assim, afinco, a partir de 76, quando a partir para a minha vida profissional. Itajubá, desde essa época, então, que eu acompanho, é isso aí, é esse crescimento pífio. Agora, não é o Rodrigo Zinreira, com a postura dele, que ele vai levar avante. Não, pelo contrário, ele detonou a galinha de ovos. Se você pegar o Fernando Bissacô, então você vai ver que o orçamento para 2018 da parte de ciência e tecnologia diminuiu. Que política que é essa? Então, você entendeu? Não, ele está fazendo festa, é outra coisa. Vamos ver, eu não acredito nisso não, e os números mostram o contrário. Se o senhor pegar o orçamento da pasta do Fernando Bissacô, de 2017 para 2018, você vai ver uma redução do orçamento. Toda a prefeitura teve. Então, não, mas ele teve uma pasta extremamente importante para quem quer ver o desenvolvimento do município. Mas a parte de incubação de empresas, por exemplo, ele cortou, quer dizer, eu nunca vi na história um prefeito que quer alavancar, que quer isso e tal, fazer uma atitude dessa. Mas não eu sugiro que o senhor converse com o Fernando. Eu já conversei. Entendeu? Para ver o que está sendo feito nisso. Exatamente. Ele veio aqui e não mostrou nada de nada. Então, isso a gente... Nós não vamos discutir, não, porque... não é nem o tema. Nós vamos ficar numa esfera aí, política de ideias, que aí, infelizmente, eu não comungo de forma alguma com essa postura do governo Rodrigo Vieira. Tá? Mas vamos adiante. Vamos lá. Na apresentação. Bom, eu vou pedir licença porque eu tenho uma outra reunião já marcada que eu me comprometi. Certo. Com licença. Obrigado pela presença, vereador. Está convidado para ir lá no centro administrativo fazer uma visita para a gente lá. Por favor. Tá certo? O vereador Santos já teve algumas vezes comigo lá, sabe que a gente recebe muito bem, gosta de receber lá. Bom, seguindo. Aqui são as principais despesas, né? Nós temos aí o que chama mais atenção, que o pessoal normalmente pergunta, são a despesa com o legislativo, que vai de 8,5 milhões, 8.560.000. Nós já empenhamos e executamos e pagamos 2.169.000. Depois a administração, que está previsto 3.760.000. Nós já empenhamos 12.300.000 e liquidamos 7.500.000. Assistência social, 5.233.000, 2.936.000 e foi liquidada 1.414.000 e pago 1.343.000. A saúde, aí incluído a gestão plena de saúde, 87 milhões, empenhado 46 milhões, liquidada 24 milhões e efetivamente pagas 23 milhões. Note que aqui está já o valor da gestão plena da saúde, tá? Mas estamos gastando aí em torno de 25 milhões no primeiro quadrimestre. Educação, 49 milhões a dotação, empenhado 17 milhões e meio, liquidados 14 milhões e 70, efetivamente pagos 13 milhões 452. Secretário, por gentileza. Diga. Passa o slide, acho que está... não passei o slide. Essa aí, desculpa. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que nós já tivemos 110 bilhões empenhados, 64 mil liquidados e 60 milhões 362.128. Essas despesas são despesas compatíveis com as necessidades do município, né? E eu posso dizer o seguinte, que dentro dessa análise, vereadores, o nosso resultado primário e nominal está dentro do que foi preconizado e nós apuramos aí um superávit primário, que é despesa menos receita, de 11.402.000. Esse dinheiro está livre para se fazer o que quiser dele? Não.
esse dinheiro está comprometido com as atividades do município até o final do ano. Então, nós precisamos aí, além desses 75 milhões que já entraram, que entrem aí mais 150 milhões para o caixa fechar até o final do ano. É essa a ideia. Mas a nossa balança, nesse caso, esse quadrimestre, está positiva em 11.412. O que significa que todo o que eu tenho a pagar, o que eu devo, eu tenho dinheiro em caixa para pagar hoje. Mas uma coisa que precisa ser esclarecida, vereador Santos, quando diz que não tem crise, tem. Porque a dívida fiscal líquida do nosso município, relativa ao primeiro quadrimestre, foi de 26 milhões, ou 2 vezes inferior à apurada no exercício anterior, convertendo-se num resultado nominal positivo de 13 milhões. Então, o que acontece? Nós arrecadamos menos do que o ano passado e gastamos menos por conta disso. É isso que esse número mostra. Então, quando a gente vai olhar a crise está aí. Tá certo? Nós temos um superávit, mas menor do que o ano passado. Então, é isso que o prefeito está sentindo, porque quando eu mostro números para ele, ele vai assim, poxa, tá bom, mas tá ruim. Porque se fosse o ano passado, eu teria mais dinheiro para investimento. Tá certo? 2016 só não foi um ano melhor para Itajubá, porque 2015 foi muito ruim. 2015, de todos esses anos da crise, o pior ano foi 2015. Volto àquela questão que eu coloquei lá em 2014, para o senhor e para o prefeito, que foi uma aberração da natureza, o prefeito acreditar que os pedidos de entradas de projeto do governo federal e estadual se converteriam em recursos para o município, que foi provocada, então, aquela elevação no orçamento de 33%, né, em relação ao ano anterior, e o investimento ele estava prevendo um crescimento de 31%, que nenhuma cidade do mundo estava prevendo aquilo, só aqui em Itajubá. Mas ele acreditou, né, sim, que isso iria acontecer, e, na realidade, não aconteceu. Daí, 2014 foi o problema, 2015, um ajuste, aí foi o pior ano, e 2016 ele teve que completar o mandato dele, porque ele poderia sair. Então, o que aconteceu? Ele teve que ficar essa ginástica aí para ajustar, né? Aí, eu não computo que foi, se você pegar o histórico que eu te falei, tantos anos atrás e desse ano, o que iria acontecer, era muito fácil prever que não iria acontecer isso que ele pediu. E tanto é que ele entrou com um projeto nessa casa aqui de empréstimo de 21 milhões, sendo a praça e depois mais 17, não sei, tal, e não conseguiu. Né? Ele não conseguiu nem 5. Isso aí. Quer dizer, aí ele não conseguiu fazer. E agora já tá em vias aí de vir um outro projeto para empréstimo aqui nessa casa. Não existe isso? Eu não estou sabendo. Então, aí esse imbróglio que eu falei, não, como a gente diz que pobre, a gente tem que viver com isso, tem que administrar da melhor maneira possível. Eu conheço pessoas pobres que têm diversos patrimônios, porque sabem administrar bem, e é isso que a gente quer do prefeito. E, pelo que eu vi, o senhor está fazendo muito bem. Até o caso aí nós já conversamos, né, tem que ter, sim, uma reserva para pagamento da folha. Sim. Isso é sagrado. Sim. Porque o funcionário faltar lá no final do mês. Exato. Então, dentro desses 11 milhões, aí tem que ter. O grande problema do atraso da folha de pagamento, além do funcionário público que não recebe, é o impacto na economia local, porque são 7 milhões a menos circulando na economia local. Então, quando teve crise e eu tive que fazer uma opção por a ordem cronológica do pagamento, a minha primeira opção foi apresentar para o prefeito uma solução onde a gente pagasse a folha de pagamento, que era o que ele queria, ele não queria prejudicar o servidor na crise,
Mas você olha, além do servidor, e aí eu como secretário de Fazenda, né, eu sempre tenho que olhar a questão de mercado também. Você olha, se eu tirar 7 milhões por mês do mercado, eu quebro o comércio. Porque quem deve no crediário não paga, quem deve no supermercado não paga, o camarada não consegue pagar a escola do filho, não bota gasolina no carro. Então, isso gera uma crise de mercado muito grande. Então, é por isso que, às vezes, eu não entendo a opção de alguns prefeitos em atrasar a folha de pagamento e pagar fornecedores, exatamente por isso. Porque isso traz um efeito de mercado muito pernicioso. Mas, só para a gente concluir aqui a questão de restos a pagar. Nós, hoje, no primeiro quadrimestre, então, nós temos 1.642.000 de restos a pagar não processados, 115 mil processados, na Câmara não tem nada de resto a pagar, fazendo 1.758.000 de resto a pagar. Isso se dá exatamente por aqueles motivos que eu falei anteriormente. Ou o camarada não tem certidão negativa para receber, ou ele não tem, a documentação está em dia, ou ele simplesmente não apresentou a nota fiscal, ou ainda a nota fiscal dele está em trâmite, ou ainda estão fazendo a fiscalização, mas isso já está empenhado, já é devido, é só uma questão de ajustes, certo? Então, nossos restos a pagar também não são expressivos. Pagando com 30 ou 60 dias? Hoje? Hoje com 30 dias. Hoje com 30 dias, mas não descarto a possibilidade de, se necessário, usar o prazo que a lei me confere, que são 90 dias. Tá? A lei me dá até 90 dias para fazer o pagamento. Hoje eu tenho pago com 30. Eu fico, às vezes, pensando aqui o seguinte, como que a prefeitura contrata a pessoa que não está com a documentação em dia? Não, às vezes, vereador, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, no momento da licitação, ela está com a documentação em dia. Mas aí passa 3, 4 meses, no decorrer da obra, e ela tem algum problema tributário na empresa, na hora de receber ela não tem mais. Entendeu? E aí surge uma questão, né? Porque se ele fez a obra, ele não vai receber porque não tem, porque a lei exige que eu analise a documentação dele no momento do pagamento, mas ele já fez a obra. Eu não posso chegar no canteiro de obra todo dia e falar assim, meu amigo, deixa eu ver a sua certidão de FGTS, você tirou hoje? Não tirou? Até porque a certidão que ele tira vale 90 dias. Então, é uma das aberrações, para usar um termo que o senhor gosta de usar, que existe na legislação, que fica difícil. Porque se o sujeito tinha as condições necessárias para ganhar a licitação, iniciou a licitação, como é que no momento do pagamento dele, eu vou chegar e falar assim, você só vai receber se tiver certidão negativa? Fatalmente, se ele for para a justiça, vão acontecer duas coisas. Ele vai perder o contrato dele e ele vai receber o que tem direito. Mas isso é uma aberração, porque dificulta muito a vida do gestor público isso. Porque o camarada, às vezes, está prestando o serviço corretamente, às vezes não, na imensa maioria das vezes, está prestando o serviço corretamente, é uma firma boa, é um empresário sério, que encontrou ali alguma dificuldade trabalhista e não tem uma certidão negativa, e eu não posso pagar. Então, é isso que acontece. Mas é um percentual pequeno, né? Pelo valor nessa aqui, confusão toda aí não 5, chega a 6%. 2 milhões de reais. Não chega a isso. Isso varia, isso costuma variar de acordo com o ano, né, mas é em torno disso. Mas acontece, viu? Acontece e aborrece muito a gente, porque você vê que o rapaz, empresário, prestou o serviço, entregou o produto, e na hora que vai pegar o cheque, fala, não dá. Certo? Essa é uma das coisas que a legislação precisava mudar. Entendeu? Porque se o sujeito reuniu as condições necessárias para participar da licitação, o que a prefeitura tem que fazer? A prefeitura tem a obrigação de reter aqueles tributos que são devidos no momento do pagamento. Então, eu vou reter lá imposto de renda, ISS, o que for. Tá certo? Então, eu tenho a obrigação de fazer isso. Agora, o problema dele com os demais tributos, eu acho que é injusto. E a legislação é injusta nesse aspecto, porque se o serviço foi prestado, né, ele ganhou a licitação, mas, enfim, é uma opinião pessoal, né, não é a opinião que está na lei. Bom, esse foi o número que eu falei, né, os saldos. Dia 31/12/2016, nós tínhamos 10 milhões de restos a pagar.
10.800.000, quase 11. Deste montante, 9.119.000 foram pagos no primeiro quadrimestre de 2017, restando ainda a pagar 1.758.000 por essas condições que nós estamos falando, processados e não processados. Despesa com pessoal. A despesa com pessoal, ela é calculada, no caso desse quadrimestre, ela é feita com base, ela é apurada com base desde maio de 2016. Então, a gente tem que, nesse período de maio de 2016 a abril de 2017, foi de R$202 milhões. Só um detalhe, essa fórmula aqui não é inventada pela Prefeitura, é uma fórmula que está na lei de responsabilidade fiscal, que é regulamentada pelo Tribunal de Contas, enfim, não tem invenção, tá? Então, são R$202 milhões nos últimos 12 meses, né? Enquanto isso, o somatório apurado para a despesa com o pessoal do Poder Executivo, do anexo 3, é 76 milhões. Então, isso aí demonstra um dispêndio com o pessoal de 37,72%. Então, no primeiro quadrimestre, o número que é apresentado para gasto com o pessoal é 37,32%, está exatamente dentro dos limites, até muito abaixo do limite que é permitido pela Lei 101. Quando você considera o repasse total da saúde, daí tem essa vantagem. Sim. Saúde plena, né? Se eu tirar a saúde plena, esse... Mas se o senhor colocar mais de 5, vamos lá, 70%, em torno de 70% do pessoal da Prefeitura é educação e saúde. Então, nada mais justo que se compute com isso. A saúde aumentou em número de funcionários, de atendentes, de farmacêutico e tal. Então, em torno de 70% das despesas nossas são relativas a pessoal de educação e de saúde. Quer dizer, que são secretarias fim. Aí tem uma quantidade de gente, secretaria de obras, e o resto de pessoal das outras partes da parte administrativa da Prefeitura. Né? Então, a dificuldade que eu vejo, secretário, é para explicar isso para o funcionário, como que, para a prestação de contas, é 37%, para o reajuste do salário do funcionário, aí não é 37%, entendeu? Aí existe uma dificuldade enorme para explicar. É porque de uma folha de pagamento, onde o senhor tem 7 milhões aproximadamente por mês, um aumento de 10% representa mais 7 milhões por ano. Então, se eu autorizo um aumento de 7 milhões por ano, eu vou colocar minha despesa num valor muito maior do que aquele que eu comporto. Não, mas eu tenho saúde, educação, aí vamos lá, eu tenho 37%, vamos fazer uma conta, eu tenho 37% aí. Essa conta não é bem assim, mas é porque eu tenho os investimentos obrigatórios de saúde e educação. Quando soma tudo isso, o que vai sobrar para investimento é muito pouco, e 7 milhões faz a diferença. E eu não posso acreditar que a população se conforme com o município que só investe em saúde e educação. E funcionário. Está certo? Quer dizer, e quem não tem filho na escola e quem não está doente? Não tem o direito de andar numa rua asfaltada? Não tem o direito de ter o lazer na praça, no parque? Então, se a gente levar essa conversa para essa esfera, então vamos acabar com a Câmara, vamos acabar com a Prefeitura e vamos contratar um plano de saúde e as escolas para dar aula, e o resto a gente administra como dá. Na realidade, Itajubá é mais do que educação e saúde. E esse número é um número preocupante, nós gastamos muito com educação e saúde. E aí, qualquer economia que se faça de 2%, 3% com folha de pagamento é relevante, sim. O problema não é o gasto com saúde e educação, é a gestão. Saúde e educação, o problema é a gestão. Mas aí nós vamos entrar numa discussão de política partidária, né? Que não política partidária, nós vamos entrar num problema de gestão. Entendeu? Porque eu entendo que a gestão está sendo feita. Aliás, eu dizer o contrário, eu estou falando contra meu próprio trabalho. Bom, só para a gente entender. Então, entre maio e abril, houve um acréscimo de 14,82% com relação à despesa realizada
entre 2015 e 2016. No mesmo período, a evolução da despesa total com o pessoal foi de 9%, refletindo numa redução na ordem de 2% no percentual de gasto com o pessoal. Então, eu tive um aumento de 9% de gasto pessoal. Mas isso representa, com relação ao período passado, uma redução de 2%. Tá? Então, eu estou gastando menos com o pessoal. Olha, eu sou um defensor do servidor público, os meus funcionários, os meus servidores que trabalham diretamente comigo sabem disso. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas privadas, eu desconheço servidores, funcionários, trabalhadores mais comprometidos do que os trabalhadores da Secretaria de Finanças. Eu não conheço os das demais secretarias. Como eu não escuto reclamação dos outros secretários, acredito que eles devam ter o mesmo privilégio do que eu. É difícil você cortar na própria carne e diminuir daquilo que a tua equipe ganha. Eu sei o quanto custa para o prefeito tomar essa decisão, mas ela contribuiu para o crescimento dos investimentos do município, isso é inequívoco. Inclusive, é o seguinte, a maior prova disso está que, enquanto todos os outros vários municípios, alguns vários municípios, estavam atrasando as folhas de pagamento, nós pagamos tudo rigorosamente em dia e 13º antecipado. Quer dizer, se eu tivesse mais 7 milhões, 8 milhões na folha para pagar, talvez isso não tivesse acontecido. Bom, dívida, vereador. Anexo 9. No final do primeiro quadrimestre, nós tivemos um endividamento negativo, ou seja, nós temos superávit. Desculpa. Eu tenho que trazer uma pessoa para passar comigo isso aqui, porque eu começo a falar e esqueço. O endividamento do município, o saldo negativo de 19.663.000. Isso significa que o total das disponibilidades financeiras em 30 de abril de 2017 é suficiente para cobrir todo o saldo devedor da dívida consolidada, fundada, acrescido do montante dos restos a pagar processados naquela data. Então, como é que fica a capacidade, quando fala que matou, o vereador fala que matou a galinha dos ovos de ouro, que endividou o município? Na realidade, isso é medido por uma resolução do Senado Federal, que é a resolução número 40, e agora me fugiu o nome do órgão federal que controla isso. Né? Na realidade, a capacidade do município para pleitear recursos através de transferências voluntárias, convênios com a União e com o Estado para a realização de operações de crédito, correspondia, em 30 de abril de 2017, a 1,2 vezes o somatório das receitas correntes líquidas, conforme as resoluções 40 e 43 do Senado. Então, nós não estamos endividados, absolutamente endividados. O endividamento que foi realizado foi revertido em benefício para o município e o município de Itajubá ainda tem grande capacidade para adquirir crédito no mercado. Inclusive, o seguinte, no primeiro quadrimestre de 2017, o percentual do saldo devedor da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida foi reduzido de 8,49 para 7,43, ou seja, nós estamos pagando a dívida, correspondente a 15.042, conforme a demonstração do anexo 1 do relatório de gestão fiscal. Então, no período auditado, a dívida fundada do município caiu 0,5% em relação ao oferido em 30 de 4 de 2016. No primeiro quadrimestre de 2017, Itajubá recebeu recursos provenientes de contratação de operação de crédito no valor de 478.085, correspondente a 0,24% da receita corrente líquida. Então, a aquisição de crédito, seja por convênios ou empréstimos, ela é realizada com o objetivo de fazer investimentos. E, por exemplo, como esse PEMAT que está sendo feito, já tem 2 anos que nós estamos trabalhando, que a Casa aprovou, ele é feito, ele não é, para começar que tecnicamente ele não é considerado endividamento, você deve lembrar disso, mas ele é feito com o objetivo de aumentar a arrecadação. Então, com relação a dívidas, tudo bem. Nós estamos dentro da margem, temos muito espaço ainda. O município não está
de maneira nenhuma, devendo algo que não possa pagar, né? Está tudo sob controle mesmo. A aplicação da manutenção e do ensino. Estamos chegando no final. Para esse cálculo, então, nós usamos um número que é o total das receitas, impostos e transferências constitucionais, 51.328. O valor legal mínimo seria 12.832 no primeiro quadrimestre. Aí nós temos um número que aparentemente representa um problema, mas não é, eu vou explicar por quê. Na aplicação e desenvolvimento do ensino, nós gastamos 22% ao invés de 25%. Por que que isso aconteceu? Aquele efeito que eu falei para vocês de problemas com notas fiscais, problemas com análise, com não sei o quê. Porque quando a gente vai analisar um outro número, quando eu faço essa análise, eu faço análise pela despesa paga. Porque no final do ano, eu tenho que fazer, olha, eu tinha 100 milhões, tinha que gastar 25 milhões. Eu paguei os 25 milhões? Está tudo certo, a conta está aprovada. Não, eu paguei 24 milhões, então a conta vai ser rejeitada ou vai vir com ressalva. Então, por isso que a gente monitora desde agora. Quando a gente percebeu esse número com a secretária de Educação, ela falou, não, o grande problema é o seguinte, esses 2,99% que não foram efetivamente pagos estão na numeração, porque a gente fez 17 milhões empenhados e 14 milhões liquidados, e efetivamente pagos 11 milhões. Então, no início do segundo quadrimestre, esse valor já chegou ao patamar onde deveria, que é em torno de 25%, 26%. Aqui foi só uma questão de fechamento do quadrimestre que impediu. É um problema técnico que, eventualmente, pode ocorrer por causa do trâmite do pagamento. Você chega lá no dia 30 de abril com uma nota fiscal, eu não posso te pagar aquilo no dia 30 de abril. Ele vai ser computado no quadrimestre seguinte, mas eu tenho que analisar todo o trâmite, se está tudo correto, essa história toda que eu já contei 2 vezes aqui. Diga, vereador. Secretário, significa que aqueles 4 milhões liquidados que não foram pagos, boa parte é da educação? Boa parte é da educação. Que, na realidade, saúde e educação são as 2 secretarias mais, vamos abrir aspas e entre aspas, né, mais pesadas que tem o maior volume. A secretaria FIM, né, que a gente tem a secretaria meio e a secretaria FIM. Né? A secretaria meio é que toca a estrutura, a secretaria FIM é aquela que é direcionada basicamente para o serviço direto ao público. Das secretarias FIM, são as 2 secretarias mais pesadas, seguidas aí pela Secretaria de Obras. Né? Com relação à saúde, o valor utilizado por base é o mesmo, 51.328. O valor legal mínimo seria 15%, em torno de 7.699.000, e foram aplicados 9.395.000. Esse valor sem a gestão plena, tá? Porque aí eu não posso usar o cálculo da gestão plena. Esses 15%, então, ele é calculado só sobre o valor da nossa receita, sem a gestão plena. Tá? Então, aqueles 24 milhões lá que eu falei, ele inclui uma parte da gestão plena, daqueles 24, 9.395.000 é despesa que nós somos obrigados a fazer de recurso próprio. Isso bateu 18%, o que a gente, então, é obrigado a concluir de que o município de recursos próprios gastou 3% acima do que era obrigatório gastar. Tá certo? Adicionado a este resultado os valores recebidos a título da gestão plena de saúde, teremos um total de 46.711.000 empenhados, sendo 24 milhões efetivamente liquidados e 23 milhões pagos. Então, essas foram as despesas com saúde. Desse número, menos 9.600.000 são de recurso próprio do município. Bom, encerrando, à luz do exposto, a gente conclui que, nas gestões orçamentária, fiscal e financeira relativas ao primeiro quadrimestre de 2017, o município buscou manter o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, conjugando ações planejadas, transparentes, com o objetivo de prevenir riscos e corrigir possíveis desvios capazes de afetar
as metas e buscando cumprir as metas e a obediência aos limites para gastos com pessoal e capacidade de endividamento. Então, o primeiro quadrimestre foi um quadrimestre muito bom, o segundo vai ser um quadrimestre razoável, o terceiro e o quarto, desculpa, o terceiro quadrimestre, não tem quarto, o terceiro quadrimestre a gente não sabe ainda como vai ser diante de toda essa confusão política que está esse país. A economia está reagindo bem, né? Os empresários e os investidores internacionais estão confiantes. Eu tenho conversado com empresários locais que estão muito confiantes. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Historicamente, o terceiro quadrimestre é sempre pior do que o primeiro e sempre pior que o segundo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Obrigado. É um quadrimestre médio, né? O segundo exatamente, é médio. Vereadores, eu estou à disposição. Comissão de Finanças, na pessoa do presidente Sebastião Silvestre, agradece ao secretário Peter Renó. Também gostaria de agradecer aqui o vereador Carlos Molina, vereador Santi, e deixar as considerações finais, Carlos Molina. Muito bem. Bom, primeiro, parabéns, Peter, pela apresentação, bem sucinta e chega ao ponto, né, os pontos importantes. Eu queria, nas considerações finais, na verdade, fazer um questionamento. Foi falado agora há pouco, né, um dos últimos slides aí, sobre a questão do dívidas, né, endividamento. Que situações, eu entendo assim, endividamento que traz benefício para o município é muito importante, né? Endividamento bem pensado, bem planejado, que vai trazer, inclusive, receitas, né? Então, quais são esses investimentos? Quais são essas situações em que o município deve se endividar, né? Deve buscar recursos fora para dar uma alavancagem, né, nas ações Vereador, essa é uma pergunta, eu não sei nem se eu vou ter capacidade de responder, porque ela requer um julgamento muito mais amplo do que eu posso fazer nesse momento. Mas, a priori, para qualquer empresa, principalmente para as empresas, para o poder público também, é fundamental que você não se endivide, que você consiga fazer os investimentos com o recurso que você tem, que você consiga poupar, né, que é o que a gente chama de superávit, para que você possa, através de um planejamento, fazer os seus investimentos. Isso é o cenário ideal. Mas, dentro da administração pública, nós temos um fator que trabalha contra a gente. Ou seja, eu costumo dizer que eu trabalho torcendo pelo futuro. Então, no final de setembro, eu apresento um orçamento para a Câmara, e é assim que é feito, não é demérito de Itajubá, o orçamento da União é feito assim. Eu prevejo que eu vou arrecadar 225 milhões no ano que vem, e aí enquadro as demandas, os desejos sociais dentro desses 225 milhões. Em determinados momentos, o gestor público, que foi eleito para ocupar aquela posição, ele vai analisar o seguinte, vai dizer, poxa, com essa arrecadação que eu tenho, eu não consigo realizar um determinado desejo da população, por exemplo, a praça. Então, como é que eu vou fazer para fazer isso? Eu tenho capacidade de pagar, só que esse dinheiro não entra em caixa de uma vez. Eu vou fazer um empréstimo, um financiamento, um convênio, vou pagar isso a juros que são muito diferentes dos juros cobrados de empresas, são infinitamente menores, e vou fazer esse investimento. Então, eu acredito que a decisão de se tomar quanto a realizar um empréstimo ou não, ela é tomada de acordo com o anseio da população a ter um determinado bem. Se é importante para a população ter a praça, eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer esse financiamento. E eu tenho sempre que estar
guiando o município, enquanto gestor público, né, nesse caso o prefeito, atento ao fato de que eu vou pegar aquele dinheiro, mas eu tenho que ter capacidade para pagar aquilo que eu peguei. Porque é o seguinte, a gente fala em capacidade de endividamento. Se todos nós aqui, qualquer um de nós aqui, né, que somos classe média, se formos pegar aí um empréstimo no banco, nós vamos conseguir aí 100, 150 mil emprestado, 200 mil emprestado no financiamento de uma casa própria, por exemplo. Mas nós temos capacidade para pagar isso? Na hora que vier aquela prestação de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, o banco analisa meu crédito, analisa meu salário, analisa o que eu ganho e fala assim, não, eu posso emprestar dinheiro para esse cara, eu posso dar um cartão de crédito de 20 mil para ele, eu posso financiar um carro de 300 mil para ele. Ele tem capacidade de ter isso. Mas aí, na hora de eu pagar 2 mil de casa, 1.500 de carro, mais 10 mil de cartão de crédito, eu vou conseguir pagar? Mas eu não tinha capacidade de endividamento? Sim, eu tinha capacidade de endividamento, mas eu não tenho capacidade de pagamento. Então, essa decisão é que é tomada cotidianamente pelo prefeito. Ele tem que medir a necessidade da população daquele bem. E ele tem que medir a capacidade de endividamento que o município tem e a capacidade de pagamento desse município. Acho que essas 3 variáveis é que são analisadas para saber se é vantagem ou não se fazer um empréstimo. Quanto ao aumento de arrecadação, a gente tem a autorização da Câmara para o PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária. Esse programa ele é tão especial, é um programa criado pelo governo federal, com juros tão baixos, que ele não é considerado endividamento. Então, você pega lá 5, 6, 10 milhões e a sua capacidade de endividamento permanece a mesma. O teu índice permanece o mesmo. Por quê? Porque ele é dado com um prazo de carência razoável e ele busca implementar serviços da administração pública que aumentem a arrecadação. Então, esse é um que eu não tenho o menor receio de dizer que é seguramente um bom investimento para o município. Quando você está no mundo empresarial, você faz outras ilações, né? Às vezes você vai pegar o dinheiro para um financiamento no mercado, que ele é muito mais barato do que você gastar o seu próprio dinheiro. Mas no poder público não tem isso. Tá certo? Não existe dinheiro mais barato. Se eu não posso aplicar o dinheiro da prefeitura e pegar 1% ao mês e ir no mercado pegar um dinheiro emprestado a 0,5%. Isso não existe no poder público. A minha pergunta foi nesse sentido mesmo. Eu até usei o termo alavancagem, né, porque a alavancagem financeira para o empreendedor significa isso, quando ele capta recurso mais baixo do que... Enfim, aí ele consegue fazer uma alavancagem e consegue investir em algo que vai dar um retorno para ele logo em seguida. Isso não existe no poder público. E como o poder público aí já é uma área nova para mim, nós estamos aprendendo, enfim, o meu questionamento nesse sentido. O PEMAT já ficou claro para mim. Ele traz, então, o potencial de retorno em forma de tributos. Sim. Né? Sim. E, portanto, nem é caracterizado como endividamento. Então, Exato. é algo bastante interessante. Agora, aquilo que é caracterizado como endividamento, dependendo de onde vai ser aplicado, eu imagino também que pode gerar recurso. Sim, claro. O secretário deu o exemplo da praça, mas o que a praça traz de possibilidade de recursos? Não sei. Implementa o turismo, as pessoas... Quer dizer, você tem... a gente tem a tendência de analisar o recurso só no aspecto do recurso financeiro. Mas quem vive na cidade, o cidadão, ele não está lá muito preocupado com isso, porque você tem, além da capacidade financeira que o município tem que ter, você tem a capacidade de bem-estar, que é um investimento que o poder público tem que proporcionar para a população. Quer dizer, lazer é um direito constitucional, como saúde, como educação. Né? E não existe uma qualificação, né, de um em detrimento do outro. A saúde é mais importante que o lazer, ou mais importante que a educação. O bem supremo é a vida. Agora, a vida tem saúde, tem lazer, tem esporte, tem outras áreas que são importantes. Então, o bem para o cidadão é o asfalto, que vai economizar, que a prefeitura tenha problema de infraestrutura, e ela refaz aquela rede, ela mexe na captação, mas eu tenho que imaginar também no bem incorpóreo, no que é imaterial.
e que a gente, às vezes, não se toca muito disso. A gente quer... Eu, por exemplo, tenho essa tendência de olhar o número. Hoje eu falei com o secretário de Cultura, falei assim, teus números. Eu chamo de Educação, teus números. Mas, na realidade, quando a gente pensa em qualidade de vida, eu tenho que sopesar o que é imaterial também. Porque, senão, a administração pública perde o sentido e ela passa a ser uma administração de banco, é crédito e débito. E ela tem que se comprometer com o bem-estar da população. É isso, a posição minha, né? Quer dizer, a gestão que eu procuro fazer é sempre dentro dessa ótica. Quando eu digo não, e muitos nãos, quem trabalha comigo sabe disso, eu procuro sopesar essa variável, que é muito importante. Senão eu vou virar um gerente de banco. Né? Você tem dinheiro, toma, você não tem, não toma. Não é assim. A administração pública ela tem que ter um sentido um pouco mais amplo. Ok, secretário. Muito obrigado. Quero passar também a palavra para o vereador Santi, suas considerações. Presidente, vereador Molina, eu queria parabenizar o secretário pelas explicações, pelas colocações muito bem feitas, foi muito bem assim, elucidativas para nós, secretário. E a gente pensa que a pasta está nas mãos certas, secretário. Com relação a isso, Molina, que você colocou, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, o retorno para a prefeitura. Na administração pública, quando se faz um investimento, o retorno é analisado na faixa de 5% de retorno do investimento. Então, aí, diante esse 5% aí, tem que ser computada uma série de coisas dele, inclusive essa questão do bem-estar, né, que é difícil de mensurar. É mais fácil você fazer a análise desse retorno quando você tem, por exemplo, um investimento numa infraestrutura para a implantação de uma indústria que vai gerar emprego e impostos, consequentemente, né? Comércio. Então, aí, mas, de uma maneira geral, a coisa fica mais assim, lúcida e mais bem empregada quando você tem uma participação da comunidade na decisão daquele investimento, percebe? Então, por isso que muito importante a participação de conselhos, né, de associações de moradores de bairro e de um conselho, principalmente, que aqui em Itajubá tem mas ele está um pouco inoperante, que é o Conselho de Desenvolvimento da cidade. Esse conselho deve ser colocado ali pessoas das entidades representativas, pessoas que conhecem mais a vida dinâmica da comunidade para sustentar, então, um planejamento estratégico, né, de desenvolvimento. Infelizmente, as administrações públicas não pensam num planejamento estratégico. Aqueles municípios que assim o fizeram, progrediram mais. Aqueles que não têm, ficam patinando, né, que é o caso muito, embora Itajubá seja característico de ter universidade, etc., falta a nós esse tipo de estratégia. Um planejamento estratégico, a cidade de Itajubá até tentou implantar, através do planejamento de desenvolvimento, uma agência de desenvolvimento separada, e que essa agência é um modelo francês muito interessante, que essa agência iria, então, subsidiar o prefeito nos investimentos mais prioritários, etc. E, infelizmente, a administração pública ela peca nesse sentido. Aí nós estamos vivendo, a gente vai. Mas nós estamos aqui, secretário, muito bem, os vereadores fazem a sua parte, o prefeito, os secretários, procuram da melhor maneira, porque, na realidade, todos querem o bem do povo. Ninguém, você não vai ver aqui, né? Parabéns, secretários. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereador. Obrigado pela sua fraterna participação. Eu costumo contar uma história a respeito, uma parábola, né? Que trancaram 5 indianos dentro de um quarto e pediram para que cada um descrevesse o que sentia naquele quarto escuro. Eles não tinham visão nenhuma. Aí um tateou e falou assim, não, isso aqui é uma parede. O outro colocou
provocou, não, isso aqui tem um poste aqui, um coqueiro. O outro falou assim, não, mas tem uma mangueira aqui, uma mangueira, um esguicho d'água. O outro falou, não, mas peraí, isso aqui é um espanador. Acenderam as luzes, estavam todos diante de um elefante. E é assim a administração pública, né? Tanto eu vejo que situação, oposição, enfim, centro, partidos, todos estão vendo o elefante, cada um de cada lado. A razão do sucesso da administração pública está exatamente em fazer com que todos consigam enxergar a mesma parte do elefante. Esse o grande desafio do administrador público, é puxar todos para a mesma direção. É isso, eu nunca acreditei que críticas são necessariamente destrutivas, sempre as recebi de forma muito aberta. O vereador sabe disso, os vereadores que já estiveram lá comigo sabem disso. Não sou dono da verdade, não tenho pretensão de ser. Estou dando aí a minha contribuição com a prática profissional e acadêmica ao governo do Rodrigo Rieira, a quem agradeço pela confiança que tem depositado em mim durante aí 4 anos, nas nossas lides e lidas diárias, para fazer desse município um município cada dia melhor. E quero agradecer, finalmente, a esta casa, ao Luiz Gonzaga, e a equipe dele, que está toda hora procurando ajudar e contribuir com o Executivo. Essa independência apregoada por Montesquieu, ela é perceptível, mas a colaboração e a harmonia, pelo menos entre os funcionários de carreira, é muito clara para a gente ir lá. E os meus funcionários também, né, eu falo os meus funcionários, é um negócio meio paternalista. Eu quero agradecer a todos os diretores que possibilitam a realização desse trabalho dentro da técnica. Eu acho que isso é a minha principal mensagem. As finanças de Itajubá, elas são executadas dentro da técnica. E, apesar do prefeito ser aquele prefeito que tem política correndo nas veias no lugar de sangue, e o vice-prefeito também não fica atrás, eles são seres altamente políticos, eles jamais interferiram numa decisão minha e jamais voltaram atrás numa decisão tomada da Secretaria de Finanças. Então, isso é ímpar, vereador. Isso é muito raro. Por qualquer restrição política que se tenha, a liberdade técnica que o prefeito dá ao seu... De vez em quando ele me chama para me explicar. Por que você fez isso? Eu falei, não, prefeito, eu fiz isso por causa disso. Aí, fico ali, uma reunião com ele de 1 hora, 2 horas, explicando, mostrando o número, eu falei, tá bom, então está tudo certo, pode seguir. Então, volta e meia eu tenho esses embates com ele, onde eu tenho que explicar as minhas decisões. Mas em 4 anos e 6 meses de governo, nunca, nem Rodrigo Rieira, nem Christian, me chamaram à sala dele para falar, Peter, desfaça o que você fez, desfaça o que o seu fiscal fez, desfaça o que aquele agente fez. Ele sempre referendou. Eu costumo dizer que são raras as pessoas que entram na minha sala que não sejam para pedir para eu não cumprir a lei. Sempre que alguém quer falar comigo, eu falo assim, meu Deus, mais um que vai pedir para eu não cumprir a lei. E aí eu falo, olha, eu sinto muito, mas a lei não me deixa fazer isso. Aí a reação normal, e às vezes até tempestiva, vou falar com o prefeito. Isso perfeitamente, você pode falar com o prefeito. E aí, chegando o prefeito falou assim, o que o Peter falou? Ele falou que não dá por causa da lei. Então, se não dá por causa da lei, ou nós mudamos a lei ou não fazemos. Então, essa para mim, como eleitor, como pessoa que vive, cresceu em Itajubá, eu não sou itajubense, minha família, meu pai é itajubense, mas eu não sou, vim para cá muito novo. Como quem cresceu em Itajubá é a principal marca do Rodrigo. É a liberdade que ele dá para a área técnica dele, da Secretaria de Finanças, de agir dentro da lei. Muito obrigado, vereadores. A Comissão de Finanças realizou, então, hoje, dia 11 de julho de 2017, a audiência pública, onde demonstrou a avaliação do Poder Executivo junto às metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2017. E não tendo mais nada a tratar,
nós damos por encerrado essa reunião, desejando a todos uma boa tarde e que a bênção de Deus seja sobre todos. Obrigado.